quero mostrar uma dinâmica da constelação, mas algo que aqui no Instagram eu ainda não falei de uma forma tão direta, que é possível sim constelar questões referentes a narcisismo. Sabe aquilo que as vítimas do narcisismo sofrem imensamente porque a mãe ou o pai ou uma avó foram narcisistas e são narcisistas até hoje? Muitos consteladores afirmam que não pode olhar assim para os pais, não pode chamá-los de narcisista. Muitos consteladores consideram isso como uma desordem, algo mais ou menos assim, se você rotular o seu pai ou sua mãe de narcisista, você está julgando, e aí você fica em desordem com o pai e com a mãe. Quando eu ouço isso, eu fico bastante preocupada, porque eu, no meu trabalho, eu tenho uma tendência de ser muito empática com as pessoas e principalmente com as vítimas de narcisismo, porque é o meu foco. E eu fico pensando o tanto que é sofrido o lugar ali da vítima do narcisismo, principalmente quando o narcisismo veio da mãe ou do pai. Então já é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que como assim eu não posso trabalhar tudo isso para que fique melhor? Como assim eu não posso olhar a origem sistêmica desse adoecimento tão importante que é o narcisismo? Bom, Inês, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode e deve olhar as questões de narcisismo numa constelação. Só que tem um jeito certo, tá, gente? Porque dependendo de como se faz, aí aquelas pessoas que dizem que não pode, elas estão corretas. Portanto, existe o jeito certo de constelar e ficar em ordem mesmo quando tem narcisismo. Bom, quero, portanto, trouxe aqui o meu disco, né, que eu trabalho e atendo as minhas constelações nele. Quero combinar com você que eu coloquei aqui nesse verdinho a intenção dele representar a vida, e aqui esse branquinho a intenção de que ele represente a morte. E vamos imaginar uma pessoa que aqui está uma pessoa. E essa pessoa, ela teve uma mãe narcisista. E então, essa pessoa, ela nasceu naquela dinâmica ali, filha dessa mãe narcisista, uma dinâmica que desde muito pititica, eu costumo afirmar que desde a barriga da mãe, ou seja, desde a gestação, essa pessoa, ela não tinha, a mãe não liberou ela para ela ter a própria vida. Essa pessoa, desde a gestação, desde que ela começou a existir, a mãe, no narcisismo dessa mãe, ela inverteu a ordem. Vou virar aqui para vocês verem o que eu posicionei. Então, ela tira a possibilidade dessa filha ficar conectada com a vida dela e direciona para algo de adoecimento do sistema. Agora, é a mãe adulta, saudável que faz isso? Não, gente. Vou colocar aqui a parte criança dessa mãe para representar esse adoecimento, esse narcisismo tão grande. E o que essa mãe puder fazer para afastar essa filha
da própria vida a mãe narcisista vai fazer para que essa filha continue aqui capturada por essa dinâmica da mãe. E o principal aspecto que eu gostaria de reforçar aqui é que quando a pessoa fica tão distante da própria vida, tão desconectada da própria vida, ela vai para um estado de vulnerabilidade muito grande, um estado de fraqueza diante da vida, porque ela está aqui muito disponível para o adoecimento do sistema, para uma conexão com a morte. Bom, geralmente quem vem constelar e tem ali uma questão referente a narcisismo, no fundo é essa dinâmica aqui. Claro que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os eventos traumáticos ali ao longo da história, existem as peculiaridades da história de cada pessoa. Mas, de uma forma geral, a desordem é essa aqui. Essa pessoa, agora ela é adulta, mas ela permanece infantil na vida. Ela permanece de alguma forma aqui na mente dela com uma programação de que não pode viver a própria vida, tem que ficar aqui em função de um adoecimento do sistema. E aí, como é que faz para reverter esse quadro que está aqui no cérebro da pessoa, registrado, está no campo da pessoa, está vibrando ali no campo dela, no campo familiar? Como reverter esse quadro? Gente, uma constelação eu considero que é um dos passos imprescindíveis para exatamente encontrar uma maneira de liberar essa pessoa daqui. Porque olha só, o tanto que é desafiador uma constelação quando tem narcisismo. Quando a mãe não é narcisista e tem uma desordem, é muito mais fácil. Porque a parte adulta dessa mãe, ela está disponível. Então, a filha olha para a mãe e pede a bênção. Mãe, me abençoe se eu for para a minha vida e for feliz. Que mãe que não quer ver a filha feliz, né? Uma mãe que tem ali um poder mínimo de empatia, claro que eu quero ver minha filha feliz. Entretanto, a mãe narcisista, ela não tem o poder de empatia devido ao narcisismo. Então, uma constelação em que a mãe é narcisista tem esse grande desafio, não adianta pedir a bênção. Se a filha olha aqui para a mãe e fala, mãe, me abençoa. A não ser que você já tenha trabalhado muito a ordem, tá? Mas principalmente ali nos estágios iniciais, quando você inicia esse mundo da constelação, esse mundo da ordem, a mãe narcisista não vai abençoar, gente. Ela quer que a filha vítima permaneça ali vulnerável e frágil à disposição dela para suprir suprimento narcísico para ela. Então, o grande desafio para o constelador quando tem uma questão de narcisismo é como quebrar essa rigidez. Qual caminho? Qual recurso? Bom, eu te afirmo que tem, tá? Eu realizo inúmeras constelações, como eu falo muito de narcisismo, então vem tanto para terapia quanto para constelação, vem muitos clientes vítimas de narcisismo. E portanto aqui falando específico de constelação, eu realizo muitas constelações em que a questão se refere ao narcisismo. E sim, é possível. Sim, essa filha tem uma força lá dentro dela.
essa filha tem uma maneira de acionar a criança dela para tirar essa criança dali. E aí o grande desafio, já que a mãe narcisista não vai liberar essa filha para vir para a vida, o grande desafio é encontrar outro recurso, outra maneira. Porque, gente, não é possível, né? A pessoa foi vítima de narcisismo, comeu pão que o diabo amassou na infância, na adolescência, na vida adulta, todinha até hoje. E a mãe não abençoa e por causa disso ela vai ter que ficar ali ainda o resto da vida naquele sofrimento? Não, gente, não. Eu me recuso a acreditar nisso. Sempre tem um recurso. E sim, a constelação ela nos dá esse recurso. Só que não vamos depender da mãe abençoar. A não ser que você já tenha feito várias constelações, vários movimentos, talvez aí já tenha reverberado no campo algo e chegado até essa mãe. Mas a princípio não. A mãe narcisista não vai te liberar para a vida. Ela não vai te olhar com olhos de bênção para você sair dessa conexão de morte e se conectar com a própria vida. Então, quem que vai, não sei se é abençoar, tá? Mas quem que vai falar, quem que vai direcionar? Vai para a vida, vai! Quem que vai dar esse empurrão? A parte adulta da pessoa. Através dessa conexão aqui com a criança interior. Bom, aqui agora eu tenho que falar do meu trabalho, tá, gente? Como eu, Inês Rosângela, psicóloga e consteladora familiar, sou especialista na técnica da criança interior, então, quando necessário, eu intercalo a técnica da criança interior na constelação. E geralmente aqui é um momento que vai precisar da técnica da criança interior. Vai ser necessário trabalhar esse vínculo aqui da parte adulta do cliente com a parte criança que fica aqui capturada pela dinâmica tão adoecida da mãe. Aí eu aplico a técnica da criança interior. Para esse adulto conseguir fazer esse movimento para si próprio, na própria vida de, tá, eu não tenho a bênção da minha mãe, mas peraí, eu me empurro para a vida. Inclusive, se conectando com a força da ancestralidade que tiver disponível. Às vezes o pai abençoa. Às vezes um avô, uma avó, uma bisavó abençoa. Ó, já ajuda. Mas a força de si próprio. A conexão com a vida, vou virar aqui de novo, tá, gente? Ó, vou colocar pertinho de você e da sua imagem. Ó. Tá aqui a vida. Existe um fluxo natural em direção à vida. Então, quando você mobiliza, seja lá o que for, em direção à vida, o campo vai dar algum retorno. Às vezes maior, às vezes menor, né? Dependendo das condições ali, né? Então, a partir dessa conexão aqui da parte adulta da pessoa com a criança dela, é como se a parte adulta pegasse a mãozinha da criança, ou às vezes se é uma criança muito petitinha, então a gente adulta vai lá, pega a nossa criança no colo e a gente conversa com essa criancinha e fala assim, ó, vem comigo. Agora sou eu adulta que cuido de você. E é ir para a vida. Levando essa criança aqui no compromisso de cuidar dela. Porque o compromisso de cuidar da nossa criança tem que ser do nosso adulto. Autocuidado, autorresponsabilidade, autoamor.
Bom, então, a mãe permanece aqui com toda a conexão dela, referente ao adoecimento dela, e a gente, no nosso adulto, a gente compreende que a gente não tem o poder de curar essa mãe. O narcisismo é um adoecimento difícil, né? Porque o narcisista tem muito pouca possibilidade de ser empático com o outro. Então, ele não vai ter uma boa percepção da realidade, do quanto ele de fato afeta o outro. Então, a gente vai precisar muito do nosso adulto para entender que a mãe vai permanecer doente, provavelmente. Mas, para não deixar vocês aqui com uma mensagem desesperançosa para sua criança, ai, a minha mãe vai ficar ad eterna aqui nesse adoecimento. Eu já fiz muita constelação, eu já atendi muita gente em terapia, que a hora que a pessoa, no adulto dela, mobiliza recursos, coloca limites, vai olhando, vai tomando consciência, a pessoa se conecta com a própria vida e, de alguma forma, algo vai reverberando no campo e chega nessa mãe. E essa mãe, nem que seja minimamente, ela começa a dar alguns sinais da parte adulta e saudável, nem que seja minimamente, que ela tem lá dentro dela. Então, eu já vi muito com o passar do tempo, tá, gente? Não é do dia para a noite, não é de hoje até amanhã. Há algumas histórias de algumas pessoas que me contaram o resultado de uma constelação em que houve essa questão de narcisismo, passados alguns anos. A pessoa me deu o retorno e falou, nossa, minha mãe hoje tá outra pessoa. Mas, ressalva aqui, ó, vamos grifar veementemente. O primeiro passo teve que depender da própria pessoa. Depois é que foi reverberando no campo e de alguma forma chegou até essa mãe, e essa mãe deu sinal de algumas melhoras na relação, no sentido de dessa mãe de fato ocupar o lugar de mãe. Bom, vim aqui hoje falar desse assunto que eu amo. Ontem eu até fiz uma reunião com um parceiro que trabalha comigo a parte de marketing digital, e ele foi me fazendo algumas perguntas, e uma das perguntas foi o que você mais ama trabalhar e que você percebe que tem um fluxo que é fácil fazer. Gente, eu não sei porquê, mas para mim é tão gostoso atender uma pessoa que é vítima de narcisismo, orientá-la, direcioná-la e ao final perceber que a pessoa, ela se empoderou, ela cresceu ali, como uma sessão só por vez. Eventualmente eu atendo algumas pessoas que fazem comigo 4, 5, 6 sessões para a gente trabalhar alguma questão referente ao narcisismo, e é um prazer imenso perceber o quanto que uma orientação profissional, claro, ajuda a pessoa a se posicionar ali no meio do caos que ela percebe que é a vida dela. E uma das partes que eu mais amo é realizar constelação, porque quando a pessoa consegue ter essa sacada aqui, de que lá dentro dela ela tem um adulto e que tem um poder de tomar as rédeas da própria vida, e a reveria da mãe deixar ou não, a vida é dela, ela vai. É lindo, gente, é maravilhoso. Bom, entrei aqui só para contar isso daqui para vocês mesmo, tá? A gente conversar um pouquinho a respeito de constelação e narcisismo. Eu atendo em terapia, ou seja, eu sou psicóloga e atendo realizando constelações. E tenho o meu curso Empodere-se.
O meu curso Empodere-se, ele é exatamente direcionado para essas questões. Pessoas que têm relações com o narcisista e que estão num estado de codependência muito grande. E aí eu ensino no meu curso Empodere-se a você utilizar a técnica da criança interior para cuidar da sua criança tão codependente. Quem quiser dar uma olhadinha em como é o meu curso, o link está na bio aqui do Instagram, tá? Só dá uma olhadinha. Bom, vamos encerrando. Era só uma pinceladinha mesmo aqui. Eu já quis mostrar meus bonequinhos, né, gente? Esses bonequinhos, as pessoas sempre me perguntam muito sobre eles, porque eles são únicos, né? Tem vários bonequinhos que são padrões, você vê muito deles, mas os meus são únicos. Tem até uma história que em algum momento eu conto para vocês. E aí eu quis vir aqui mostrar para vocês os meus bonequinhos e explicar algo mais sobre constelação. Bom, espero ter contribuído e vou encerrar agora. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.